Shalom a todos, que o Senhor Yeshua Mashiach vos abençoe. Vou testemunhar em seu nome, no nome de Yeshua. Eu chamo-me Diana e tive alguns sonhos que o Senhor quer que eu partilhe. Então, em agosto, estava como numa casa e havia um homem ao meu lado que me dizia: é preciso descer. E então eu aproximo de uma porta e havia umas escadas, começo a descer e estava então nas escadas e via como flores que à medida que eu descia elas murchavam e ele explicava-me que havia vários níveis, que havia 7 níveis. Então aí descemos e no primeiro nível vejo jaulas como prisões, um lugar muito escuro e havia odores, havia gritos. Era verdadeiramente um lugar terrível, muito escuro. E então havia várias jaulas ou quartos com barras e então eu vejo uma sala e vejo uma mulher que estava a ser violada por demónios que tinham uma aparência como de uma sombra e eram violações para a perpetuidade, era o que eu sentia. E à medida que eu avançava, eu via também homens que eram batidos por demónios, tendo também uma outra aparência. Outros que também eram insultados. Na verdade, cada pessoa estava fechada com demónios numa jaula e eu não podia fazer nada por eles. E à medida que descíamos, parecido, o ambiente torna-se ainda mais pesado, ainda mais gritos, ainda mais... Eu sentia como gritos de dor, eu os ouvia, era terrível. E descemos verdadeiramente ao último nível e o homem ao meu lado me diz: tu não olhes em frente a ti, olha apenas para o chão. Eu digo, ok, continuamos a caminhar e então eu sinto um odor, um ambiente cada vez mais pesado sobre mim. E aí, na verdade, eu vi uma pata com pelos e com garras e era enorme. E então eu permanecia ainda com os olhos voltados para o chão ao ver isso. E aí o homem que estava ao meu lado me diz: ok, subimos e vai contar aquilo que tu viste. E no dia 27 de novembro tive um outro sonho e na verdade estava no carro e de repente eu vejo um campo com muitos frutos e os frutos estavam podres e quanto mais eu avanço para este campo, de repente eu dou-me conta também que há uma costa e o carro cai assim comigo para baixo. E de repente no meu sonho eu dizia: vou morrer, e a terra abre-se diante de mim e o carro caiu e eu permaneci agarrada a alguma coisa, não sei se era uma pedra ou uma árvore, um pau, não sei o que era, mas o carro caiu e eu via o que é que havia lá. E eu vejo um lago de fogo e de volta tudo era laranja, cor de fogo, vermelho. Não havia nenhuma luz, nem sequer havia o céu, era mesmo sombrio. Era sombrio para cima, mas em volta do lago era só a cor laranja, aquele ambiente de fogo. E com pessoas, seres humanos que caminhavam como zombies e eu tentava ver um pouco o seu olhar, se eles me escutavam, mas eu não tinha a impressão de que eles me vissem ou escutassem. Apenas houve um senhor que estava lá dentro, ou junto ao lago, que ele caminhava e de repente ele me olhou
Mas isso durou cerca de 2 segundos. Eu pude ver nos seus olhos que, na verdade, ele estava como morto, mas ele caminhava no vazio, junto a este lago onde eu sentia, e eu que estava em cima, eu sentia mesmo o calor, na verdade. E aí eu vejo um pequeno homem como um demónio com uma aparência humana e a cara deformada, cicatrizes ao nível dos olhos, e ele me olha com muita malícia, como se ele esperasse que eu caísse, porque era como se ele fosse o guardião deste lugar. E de repente, na verdade, eu ouço uma grande voz que chega do céu, e era como uma voz de trovão misturada com uma voz de trombeta. Era verdadeiramente os 2 sons que eu ouvi, e havia um terceiro. Havia como pequenos sons muito agudos que acompanhavam esta voz, e então eu olho para o céu e vejo um homem vestido todo de branco, e os seus cabelos eram como uma nuvem, como lã, muito branco ao nível dos cabelos. E na verdade, as pequenas vozes agudas que eu ouvia eram anjos que estavam em volta dele todo o tempo e que cantavam, e eram vozes pequenas, muito agudas e muito fofas. E de repente ele me levantou e me fez voltar à superfície. E aí eu vi pessoas da minha família, via a minha mãe, que choravam porque pensavam que eu estava morta, mas eu estava prestes a testemunhar, e no sonho dizia: não, mãe, eu estou aqui, o Senhor salvou-me, o Senhor Yeshua Mashiach salvou-me, e Ele não permitiu que eu morresse, Ele me salvou. E de repente eu apercebo-me desta espécie de pequeno demónio que eu tinha visto no Lago do Fogo, e ele era como um espião que estava a ouvir aquilo que eu dizia. E aí, na verdade, eu quis correr atrás dele, mas ele corria muito rápido. Eu queria correr atrás dele para ver o que é que ele queria, mas de repente eu o vi parti-lo sob a terra, como se a terra se abrisse, e ele volta para onde ele estava, e eu percebi que a sua casa era este lago de fogo. E domingo, 12 de janeiro de 2025, levanto-me às 7 horas para... Ou seja, eu li um pouco, orei, e de repente tive vontade de adormecer até às 9, e tive um outro sonho onde via uma cidade. Havia 2 homens que guardavam uma porta, e de repente eu passo por aí e os 2 homens me dizem: entra, porque te foi permitido conhecer os mistérios. Mas eu dizia: os mistérios de quê? E eles me disseram: toma a rede e entra. E eu disse: de acordo. E eu peguei nesta rede, e esta rede era como um guia que me conduzia para outra pequena porta. E aí eu dirijo-me aos homens que estavam na entrada e eu digo: mas eu não vou poder entrar por esta pequena porta porque ela é muito, muito estreita. Como querem que eu entre pelo buraco de um pequeno rato? É impossível em relação à minha constituição. E eles me disseram: toma a escada, porque era em direção ao alto, e entra e sobe. E então era uma porta em forma de quadrado, muito pequena, e na verdade eu digo de acordo, ainda com a rede nas mãos e a escada, e começo a subir. E à medida que a porta se abria, era como se fosse feita sob medida para o meu corpo, e era incrível porque ela tornou-se de acordo com a minha constituição, na verdade. E então eu vi várias janelinhas, e em cada janela eu podia ver coisas. Havia, por exemplo, homens e mulheres em blusa branca. Eles estavam muito apressados e faziam as coisas muito rápido, e estavam prestes a criar vacinas, das quais uma em particular, e ao mesmo tempo havia como epidemias, doenças.
E eu vi também catástrofes naturais a chegar, eu vi fogo, vi aviões a cair, mesmo sobre Paris, os aviões caíam e eu os vi e eles iam mesmo contra os prédios e havia gigantes que chegavam do nada e outros que saíam da água como se fossem peixes e de repente o peixe salta para a terra e torna-se um gigante e havia demónios com várias aparências como demónios que fossem ainda mais poderosos no mal em relação ao que já havia e eles eram muito territoriais e faziam eles mesmos a guerra entre eles e havia também como uma bruxa que se fazia rodear por outros demónios que a queriam destruir, então na verdade era a guerra, uma guerra espiritual e física. E havia pessoas que oravam, pessoas que roubavam nas lojas, pessoas que corriam por todo lado, havia trânsito e também eu vi no céu, era como a noite e de repente havia como belas imagens muito cativantes, imagens incríveis com cores incríveis e num momento havia como um leão, a cara de um leão e as pessoas se prostravam e diziam, é o leão de Judá. E na verdade eu via isso e dizia, não se façam enganar, haverá sinais, milagres, mas não é o Senhor, isso não vem do Senhor, levantai-vos, isso não vem do Senhor, não se enganem, porque há sinais e milagres, e eu repetia isso à multidão, e de repente eu ouço esta voz que me diz, são 23 horas e 59 no meu relógio, e na verdade quando ele me disse meu relógio, eu lhe disse, mas tu falas do relógio de quem? Do meu ou de toda a gente? Porque é como se ele se dirigia a mim pessoalmente e ao mesmo tempo para toda a gente, de tal forma que eu estava tão inquieta neste sonho, porque eu me dizia pessoalmente que talvez eu ia morrer à meia-noite, mas como se ele me dizia 23 horas e 59 e eu sentia verdadeiramente como se fosse para mim, mas também no plural para toda a gente, e eu vi também cristãos a serem perseguidos, fechados em prisões. E verdadeiramente eu senti que era a guerra, uma guerra espiritual, uma guerra física, é a guerra, é verdadeiramente a guerra. E o Senhor está próximo e é isso que eu pude sentir, Ele está verdadeiramente à porta e todos estes lugares que eu vi são reais e eu senti os odores, eu senti o odor do enxofre, eu senti como o odor do ferro misturado com a ferrugem, os odores de metal, na verdade. Eu não sei como vos descrever, mas verdadeiramente eram lugares muito reais, e é verdadeiramente que todos nós, e eu a primeira, e é verdade que eu me coloco muito em questão, porque o que o Senhor me permitiu ver, eu sei que é um aviso. E verdadeiramente o Senhor, Ele me mostra que todas estas coisas não são fábulas, isso existe verdadeiramente. E o Senhor, Ele está à porta e verdadeiramente devemos permanecer agarrados ao Senhor, porque vão haver tempos muito difíceis. Muitos têm medo do Covid, das epidemias, mas verdadeiramente há guerras espirituais terríveis e isso sente-se fisicamente também através de todas estas coisas, e que o Senhor nos fortaleça e nos guarde e que possamos permanecer sempre agarrados à mão do Senhor Yeshua, nosso Elohim, e verdadeiramente é o Senhor que me permitiu testemunhar hoje.
E eu espero verdadeiramente, do fundo do coração, que este testemunho possa impactar-nos a todos de uma maneira ou de outra e nos fortalecer e também nos colocar no caminho. E como eu vos dizia, eu a primeira, e verdadeiramente é um grande aviso para mim também. E que o Senhor nos guarde a todos, em nome de Yeshua.